E aí galera, tudo bom? Meu nome é Fabrício Queiroz e estou trazendo para vocês o assunto termoquímica, né? Bom, a termoquímica, o que acontece? O próprio nome nos informa, né? A termoquímica, termo, vem da questão da explicação sobre calor. Né? A gente influencia muito sobre a questão da temperatura, né? Porque é comum a gente relacionar a questão da termo, né, com a temperatura. Só que tem o seguinte, o que mais influencia para a gente na termoquímica não seria nem tanto essa questão de temperatura, mas sim o que nós chamamos de calor. O que acontece? A diferença de temperatura com calor é muito grande. A temperatura, ela não depende da massa do corpo. Então aqui, ó, a temperatura, ela não depende da massa do corpo. Mas já o calor, ela vai depender dessa massa, desse corpo. Nós vamos ver uma explicação mais à frente. Mas nós temos a temperatura, o termo, né, o termoquímica, termo relacionado a calor, que está influenciado essa questão da temperatura, né, mais a questão do calor, né, e nós temos a parte da química, que ela vai estar relacionado às reações químicas. Então, o que acontece? Nós vamos ver a relação do calor nas reações químicas. Bom, a palavra calor em si, né? Calor, ela está associada ao seguinte. A questão de calor, ela é uma energia em trânsito. Então, ela é uma energia em trânsito. O que quer dizer energia em trânsito? Significa que ele vai estar o quê? Em movimento. Então, ó, ela é energia em movimento. Então, ela é energia em movimento. E que movimento é esse relacionado? Essa energia em movimento é o seguinte, eu vou ter uma energia que ela sai de maior energia para corpo de menor energia. Vou ter o que? Essa transição, por isso que a gente fala trânsito, né? Então ele vai estar em trânsito. Ele vai sair da energia em trânsito, significa a energia em movimento é de maior para o menor. Supomos o seguinte, se eu pego aqui, ó, quando você vai pegar numa maçaneta de uma porta, né? Se a gente analisar, o seu corpo ele vai ter uma temperatura, vamos colocar a temperatura de 37 graus Celsius, né? Nós temos uma movimentação, né, no seu corpo. Então, nós podemos dizer que a energia, né, a energia do seu corpo vai ser maior que a energia influenciada no material, que é o metal dessa maçaneta. Bom, ao você triscar, né, ao pegar nessa maçaneta, o seu corpo que tem um calor maior, né, está em maior temperatura, o calor maior, né, o que acontece? Ele vai transmitir essa temperatura para o corpo que está de menor, né, com menor calor, menor temperatura. Você vai ter essa transferência. Então, por isso que o calor é uma energia em transição, em transferência, em movimentação que eu tenho, sempre do maior para o menor, até que chegue a um equilíbrio. Né? E esse equilíbrio, ele vai chegar referente ao quê? A passagem. Por isso que a gente tem a sensação que aqui está frio. Não é que ele está frio, ele pode estar até com a temperatura ambiente, mas ele está com o quê? Com a energia menor que a sua. Aí você tem a transferência. Então, por isso que nós falamos que é uma energia em trânsito, né? Energia em movimento. Até vi aqui, galera, que aqui eu coloquei trânsito, faltou um N. Trânsito, tá? Vocês acrescentam um Nzinho aí. Mas bom, aí ó, então vai ser de maior para menor energia. Aí o que acontece?
essa questão dessa energia em movimentação, ele também vai estar de acordo com a análise que nós fazemos. Por quê? Aqui o estudo que nós vamos analisar é a relação desse calor para a reação química, né? Que é o que nós vamos chamar de calor de reação. Calor de reação. Então, esse calor de reação, então a passagem do calor relacionado à reação química, que nós vamos chamar de calor de reação. Esse calor de reação, nós vamos ver que ele está relacionado à questão também do sistema em que acontece essa reação química. Então, nós vamos estar observando de acordo com o sistema. Pois, nós temos aqui a relação do sistema, que esse sistema, nós podemos analisar esse sistema em 3 tipos, classificá-los como 3 tipos. Nós temos o sistema, né, que pode ser chamado de sistema aberto. Nós temos o sistema fechado. E nós temos também o sistema isolado. Bom, qual é a diferença? Qual é a diferença que eu vejo entre esses dois? Bom, observamos o seguinte. Eu tenho esses 3 copos, né, de imagem. E nós podemos observar que o sistema está aberto. Nesse sistema aberto que eu observo aqui, o que acontece? Nesse sistema, eu tenho uma determinada quantidade de água. Conforme vai passando o tempo, essa quantidade de água vai diminuindo. Por que nós podemos observar isso? Porque no sistema aberto, eu vou ter a perda, né? Vou perder temperatura e também vou perder massa. Eu perco temperatura e perco massa. Por quê? No caso aqui, eu vou ter uma transferência de temperatura entre a substância e o meio externo. Eu tenho uma transferência. Então aqui, conforme eu estou tendo uma transferência, nesse caso aqui, eu estou tendo o quê? Eu estou tendo a energia sendo transmitida. Então, no caso, quando o sistema é aberto, eu tenho perda de massa e também de temperatura. Então, aqui, perde massa e temperatura para o meio, para o ambiente. Temperatura. Beleza? Isso vai acontecer com o sistema aberto. Bom, já nós temos o sistema fechado. Vamos pensar em uma garrafa de água. Na garrafa de água, o sistema está todo fechado. Se eu tenho uma pequena evaporação aqui, ele vai ficar as gotículas fechadas. Então aqui o que acontece? Quando eu vou beber uma água, a garrafa está fechada. A água, ela esquenta. Então o que acontece? Eu vou ter alteração da temperatura. Então aqui altera a temperatura. Só porque eu só tenho alteração da temperatura, pois a massa de água, ela o quê? Não altera, ela vai continuar sendo o quê? Igual. Então ela não vai ter alteração. Então o sistema aqui, no caso, o sistema fechado, eu só tenho alteração da temperatura. Só tenho a alteração da temperatura. Mas a massa, eu não vou ter essa alteração. Bom, e o sistema isolado, eu não tenho alteração dos dois. Então, no caso do sistema, quando ele é aberto, o que eu tenho? Eu tenho alteração. No caso, eu vou ter alteração da temperatura, e também eu vou ter alteração do quê? Eu vou ter alteração da massa. Dos dois. Já na fechada, eu só tenho alteração de quem? Eu vou ter alteração somente da temperatura. Já na isolada, não há
alteração. Não há alteração. Isso que eu vou ter aqui relacionado. Beleza? Bom, aí o que acontece? Esse calor de reação, ele vai estar influenciando a questão do calor da reação química. Bom, o que é então uma reação química? Nós sabemos que a reação química ela está de acordo com o que nós chamamos de rearranjo. Rearranjo de átomos. Rearranjo de átomos. Isso que vai estar acontecendo. Eu vou ter um rearranjo de átomos. Esses rearranjos de átomos, né, vai ter a questão relacionada à temperatura. Pois esse calor dessa reação, ela envolvida com esse rearranjo, ela pode influenciar o que nós chamamos, pode ser influenciada no caso, né, do que nós chamamos de absorção de energia. Absorção de energia. Que absorção é essa de energia? É o que nós vamos chamar, né, de endotérmico. Vai ser endotérmico. Absorção de energia. E nós temos também o que nós vamos chamar de liberação de energia. O que é essa liberação de energia? É o que nós vamos chamar de exotérmica. Exotérmico. Então, o rearranjo que eu tenho aqui, o rearranjo, ele pode acontecer desses dois tipos aí, absorção ou por liberação. Pois o rearranjo não é a quebra e a formação de novo composto? Isso que vai acontecer. Supondo o seguinte, vamos supor que eu tenho, esse rearranjo acontece, com uma combustão. Está tendo uma combustão de energia aqui, a combustão. Beleza. Supondo que essa combustão seja do gás metano. Então nós temos CH4 no estado gasoso, reagindo com duas moléculas de oxigênio gasoso, produzindo CO2 gasoso, mais duas moléculas de água no estado líquido. Né? Então, isso que vai estar acontecendo, estado líquido. Beleza. Isso advindo de uma combustão. Bom, se a gente for analisar, né, se eu colocar de acordo com o modelo daltoniano, vamos supor que eu tenho, aqui no caso, o carbono, eu tenho o átomo de carbono, né, com átomos, com 4 átomos de hidrogênio. Beleza. Eles estão reagindo com dois átomos com duas moléculas, né, que contêm 2 átomos de oxigênio. Bom, essa reação ela produz gás carbônico e água. Só que para acontecer, vai sofrer o quê? O que nós chamamos de rearranjo. O que é esse rearranjo? Primeiro eu vou ter a quebra dessas ligações. A quebra dessas ligações também vai depender da absorção de energia, ou tem essa absorção de energia e também liberação de energia para que ocorram essas quebras, que é o rearranjo. Pois uma reação química ela não é formada somente por conservação de massas, mas também conservação de energias, que pode advir dessas quebras de ligações, energia cinética, movimentação, tudo isso advindo. Então tem que ter essa conservação também de energia. Aí com essas quebras, eu tenho a formação do gás carbônico, olha lá, que eu tenho CO2, e a formação de duas moléculas de água. Duas moléculas de água sendo formadas. E tudo isso seguindo a conservação das massas. E a energia que foi do rompimento vai ser a energia que eu vou ter também o quê? Para a formação.
que eu tenho. Então, por isso que está envolvida com a reação química. E através disso, o calor da reação endotérmica ou exotérmica vai fazer com que esse calor de reação, o calor da reação envolvida, a energia envolvida dela, vai fazer o que nós que possamos, né, saber qual é a variação de energia que eu tenho dos reagentes para ter a formação do produto. Essa energia que eu tenho acontecendo nessa reação é o que eu vou chamar, né, essa variação de energia, é o que eu vou chamar de entalpia. Entalpia, que é representado pela letra H. Entalpia. Então, essa entalpia é a energia que eu tenho envolvendo uma reação química. Por isso que é comum a gente ver algumas reações perguntar sobre a variação da entalpia. E o que é essa variação da entalpia? Ué, a partir da reação eu já consigo identificar a variação de energia necessária para ter a quebra dos meus reagentes com a energia da reação necessária para a formação desse produto. A relação entre o reagente e esse produto é que eu vou ter a variação da entalpia de uma reação. Isso que vai estar acontecendo. Bom, e o que acontece? Essa entalpia não é advindo do calor? Se é advindo do calor, então ele vai ser o quê? Totalmente relacionado à quantidade de matéria. Pois, como nós vimos no início da nossa aula, né, que o calor é uma energia em trânsito, que depende da quantidade de matéria, quantidade de massa, e a temperatura não. Então, o que acontece? Essa reação que eu tenho, essa reação, ela então, a calor de reação, ela vai depender da quantidade de matéria. Então, ó, depende da quantidade de matéria. Quantidade de matéria. Isso que ele vai depender. Por isso que nós trabalhamos, ó, e a unidade que nós trabalhamos essa quantidade de matéria, a gente relaciona quilojoule por mol. Porque joule está relacionado à unidade calorífica, né? Quilo, porque é em 1000 calorias que eu tenho de energia da quantidade de matéria para cada mol, quantidade de matéria. E quilojoule vem através da energia, né? A unidade utilizada da energia, quilojoules. Bom, e depende da quantidade de matéria. Porque o que acontece? Se eu pego esse calor aqui, ó, tá, essa combustão, se eu coloco essa combustão para acontecer, beleza, está acontecendo a combustão. Pessoal, a energia que está sendo emitida dessa combustão, eu tenho uma energia sendo emitida disso aqui, uma entalpia, uma energia sendo emitida através dessa combustão. Como eu sei que ela depende da quantidade de matéria, né, que o calor de uma reação depende da quantidade de matéria, bom, se eu coloco um galão de gasolina, para poder pegar fogo, vamos supor, um galão de gasolina aí com 2 litros. Tenho 2 litros de gasolina pegando fogo. Beleza, vai ser a mesma energia se eu colocar um tanque, um caminhão-tanque? Essa energia vai ser a mesma? Claro que não. Por quê? Aqui, ó, eu tenho maior energia, um caminhão-tanque com gasolina vai ter maior energia, maior variação de energia do que o que eu tenho de 2 litros. Por isso que o calor de uma reação, esse calor da reação que eu tenho aqui, ela depende dessa quantidade de matéria. Vai estar relacionada à quantidade de matéria. Por isso que nós temos a relação, né, de calorias. Nós vemos muito essa questão de calorias, né, nos alimentos, uma tabela calórica, né, relacionado quantas calorias que o alimento tem, né, porque uma caloria é uma quantidade de energia necessária para elevar a temperatura a 1 grama de água. Então eu tenho essa relação advindo aí. Então, o que eu posso analisar é o seguinte, que eu sei que uma
caloria, né? Uma caloria, essa caloria que eu analiso, a quantidade de energia necessária para eu pegar, elevar a 1 grama de água. Ó, 1 grama de água em 1 grau Celsius. Essa relação que eu tenho, 1 cal, ele está relacionado a 1 grama de água elevada a 1 grau Celsius. Com isso, se eu utilizo, né, na termoquímica, eu posso trabalhar experimentalmente para poder fazer esse cálculo experimentalmente. Porque eu sei que uma caloria ela corresponde a... Eu sei que uma caloria, né, ó, 1 cal, ele também corresponde a 4,186 joules, né? Que esse 4,85 joules é o que nós falamos que é 1 joule, que é igual a 1 newton por metro quadrado na unidade do sistema internacional, que é a relação desse quilojoule que nós temos. Beleza? Bom, então, se eu pegar um calorímetro, eu consigo fazer esse cálculo, saber quanto que é a quantidade de calorias, de energia que tem de cada elemento. Beleza? Bom, então aqui fica o resumo, nós continuamos aí a parte teórica, né? Na próxima aula a gente continua com a parte 2 aí, entrando na questão das reações endotérmicas e exotérmicas. Valeu, galera, até a próxima.